Eu quero falar para vocês, eu sou pastora Joana, psicanalista, terapeuta cristã. E os relatos que eu tenho para falar de pessoas que eu tenho atendido nesse período, né, de começo, tem sido assim fabuloso, maravilhoso ver o resultado dessas pessoas que eu tenho atendido, que eu tenho feito sessões, né, de terapia. Tem sido algo assim maravilhoso. Alguns dos tratamentos de ansiedade mais comuns eu quero passar para você, que é o transtorno de ansiedade generalizada, como o TANG. Preocupação crônica e excessiva com eventos cotidianos, mesmo que não haja uma causa aparente. São pessoas que têm que não consegue se destacar, não consegue conviver no meio de outras pessoas. São pessoas que têm aquela preocupação excessiva, se preocupa demais, aquela pessoa que não tem paz consigo mesma. São pessoas que ela se esquiva de participar de um evento, mesmo que seja familiar. Mesmo que seja a família toda reunida, você olha, ela está sempre de canto, ela está sempre do lado, tentando se afastar do meio social. Então, essa ansiedade generalizada, o TANG, ela vem trazendo para essa pessoa uma insegurança, sabe? Sem causa aparente, mas a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela, ela fica perdida, mas sente que tem algo errado. Outro transtorno é o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. É aquela pessoa que tem que se envolve a presença de pensamentos intrusivos, obsessões, comportamentos repetitivos e compulsões para aliviar a ansiedade. As pessoas, quando têm tudo isso, meus amados, elas não têm paz. São pessoas que vivem num sofrimento continuado, um sofrimento contínuo. Não tem paz, precisa de ajuda, precisa procurar o profissional da saúde, precisa passar por um psicólogo, psicanalista. Nós estamos aqui para poder... Porque o que é o psicanalista? O psicanalista, terapeuta, é aquele que está atento para ouvir a sua fala. Você tem aquela associação livre, você fala livremente de todos os seus conflitos, de todas as suas dúvidas, incerteza, dos problemas, seja ela problemas emocionais, como ansiedade, como pessoas que têm problema com toque, como nós vemos aqui, que precisa, claro, tem assuntos que eu, como psicanalista, terapeuta, não vou poder resolver, mas tem aí o psiquiatra. Nós encaminhamos quando nós vemos que aquele problema é mais sério. Existe o transtorno de ansiedade social, o medo intenso de se relacionar em situações sociais, levando a evitar convívio no meio da sociedade. Ir para uma festa, estar com os colegas, até mesmo no trabalho, um ambiente que tem muitos colegas de trabalho, ele se sente mal. Quando você sente isso, você tem vontade de sumir, porque é uma sensação negativa, uma sensação ruim. E isso é muito comum para quem tem crises de ansiedade. Então, quando você se sente desta forma, você precisa de ajuda. Você precisa que alguém ouça, cuide, trate de você com amor. Porque eu acredito que o psicanalista cristão, ele vai fazer um trabalho com a presença de Deus. Um trabalho com amor, trazendo você para poder entender que você é uma pessoa amada, que existe solução para esse problema, que por causa da fala, por você estar tendo uma sessão de tratamento, você pode e vai
pode e vai ter uma mudança de vida, ter mais alegria de estar no meio das pessoas que você ama, se sentir sociável no meio dos seus colegas de trabalho. Tudo isso vai acontecer através da fala, através de você se expressar, colocar para dentro, aliás, colocar para fora, desculpa aí, colocar para fora tudo aquilo que está guardado no seu inconsciente. Você tem coisas guardadas aí no seu inconsciente. Você tem sentimentos que te machucaram. Você tem coisas que estão aí fazendo você sofrer. Fazendo você não querer estar junto de pessoas que te amam. Te ama. O transtorno do pânico, aqueles ataques de pânico. Outro dia eu atendi um paciente assim. Atendi um paciente que ele estava tendo o pânico, o transtorno do pânico, porque ele passou por um momento muito difícil de saúde. Ele passou pelo vale, como está escrito no Salmo 23, pelo vale da sombra e da morte, ele passou. Ele passou por esses momentos difíceis de saúde, foi internado, ficou entre a vida e a morte. E ali, Deus teve a misericórdia e deu a ele uma segunda chance. Mas quando ele voltou para casa, toda a família orando, nós entramos em oração, a nossa igreja entrou em oração, e ele, aonde os médicos não davam nada, o Senhor devolveu a vida. Só que ele voltou para casa com esses ataques de pânico, de medo, de insegurança, porque ele veio para casa com muitos diagnósticos negativos. Muitos diagnósticos negativos para a saúde dele. E ali ele não dormia mais, ele não se alimentava mais, ele não tinha mais paz, ele não conseguia ficar sentado muito tempo, ele não conseguia deitar para dormir, ele estava num desespero total. Quando a esposa dele entrou em contato comigo, e a gente falamos, vamos analisar, vamos conversar, vamos sentar e vamos ver o que nós podemos fazer. E ali nós conversamos e aí começamos a sessão. Primeiro aquela avaliação, para ver como era que ele estava. E o nosso trabalho, a gente começa primeiro com uma oração, trazendo Deus para essa sessão, trazendo Deus para essa terapia, o Senhor Jesus. O Espírito Santo entra naquele ambiente para poder comandar. Depois a gente entra com o poder da fala e da escuta, porque eu preciso ouvi-lo, eu preciso ouvir você. Você vai liberar tudo aquilo que está dentro de você, te machucando, fazendo você sofrer. Foi isso que eu fiz com aquele paciente. E ele começou a falar. Os primeiros dias foi difícil, mas aí com a sessão, fizemos sessão de 1h30, depois de 1 hora, e fomos fazendo essa sessão, e hoje ele está na 8ª sessão. E Deus fez algo tremendo. Um homem que estava tomando mais de 16 comprimidos durante o dia. Mais de 16 comprimidos durante o dia. E no decorrer dessas sessões, desse tratamento, ele já está dormindo. Ele fala assim, meu Deus, como eu estou dormindo. Eu tenho que controlar agora o sono, se alimentando. O coração estava crescido, estava inchado. Tudo de diagnóstico negativo tinha na vida daquele paciente. E tudo mudou. E agora ele está vivendo bem. Ele até falou em parar. Eu falei, não, ainda não é hora, ainda não é o momento. Você ainda está em tratamento. Ele não conseguia sentar para conversar. Os pensamentos acelerados, o batimento cardíaco, o coração dele, os braços, parecia que ele ia ter um infarto a qualquer momento. E Deus acalmou essa tempestade através da sessão de terapia. Sabe por quê? Porque ele teve associação livre para falar sobre tudo. E através dessa associação livre e sobre o poder da fala e da escuta, da minha escuta, e pela interpretação que Deus nos dá
para dar a direção para essa pessoa que está nesse problema de transtorno, de pânico. Eu atendi outra também, uma mãe que estava com um transtorno de pânico, porque ela teve uma gravidez muito difícil, ela teve um parto muito difícil, e a criança, quando nasceu, até alguns dias atrás, já só dormia no colo, porque tinha problema seríssimo de refluxo, que muitas das vezes tiveram que animá-lo para não morrer por causa do refluxo. Agora imagine a cabeça dessa jovem mãe. E através da psicanálise, através da terapia cristã, Deus alcançou tanto a mãe quanto o filho. E já estamos com eles já na 7ª sessão. E nessa 7ª sessão, Deus fez coisa grandiosa na vida da mãe e do filho. Ontem, ela me mandou uma foto dele deitado, dormindo. Porque o poder da escuta, a choro, a gemido, a desespero de almas, sofrendo por causa da ansiedade, sofrendo por causa da depressão, sofrendo porque vem a ansiedade. Ela vem de várias formas e por vários motivos. É uma doença incurável, um diagnóstico, uma enfermidade, um problema familiar, problemas que surgem através do seu trabalho. Existem tantos fatores que levam o ser humano a ter essas crises de ansiedade, crises de pânico, transtorno de ansiedade social, de não conviver no meio das pessoas, de não ser sociável. E tudo isso, eu me lembro aqui de Elias, quando ele fez uma grande obra, quando Deus ordenou para Elias, quando ele foi enfrentar os 480 profetas de Baal. E ali, no meio daquela perseguição que Jezabel e Acabe fez contra os homens de Deus, Elias, cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, confrontou aquele povo. E Deus o usou poderosamente quando ele clamou e o fogo do céu desceu e consumiu o holocausto. E aquele povo viu a glória de Deus. E todos aqueles profetas de Baal foram destruídos, foram mortos, foram eliminados. Mas aí veio de novo a perseguição para Elias. E ele, no momento, por que um homem de Deus tão usado daquela forma, de repente, ele sentiu temor e correu e se escondeu? Porque ele é homem, é ser humano. O único que não correu, o único que não se escondeu, o único que na hora que chegou para poder confrontá-lo, ele falou, sou eu, estou aqui, foi Jesus. Elias, ele procurou auxílio em Deus, o socorro no Pai Todo-Poderoso. Nós estamos aqui como psicanalista e terapeuta cristã. Primeiro nós buscamos o socorro de Deus e usamos todo o conhecimento que Deus tem nos dado para te ajudar. Para mostrar para você que existe solução para esse problema. Que há poder na palavra, na fala. Que há para mudar essa situação. E você poder respirar e viver com tranquilidade na sociedade, no meio da sua família, no seu trabalho, para você poder voltar a sorrir com alegria de verdade. Aqui é a pastora Joana Nunes, psicanalista e terapeuta cristã. Eu aguardo você.